a aprender tudo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. A oportunidade está com Silas. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Creio que todos conhecem aquela canção, Ao Único que é Digno de Receber. Vamos louvar ao Senhor. Feche seus olhos, vamos fazer dessa canção a nossa oração. Vamos glorificá-lo por meio dessa canção. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único, mais uma vez, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos. Nesse mesmo espírito, vamos continuar louvando ao Senhor. Vamos declarar que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é o único que é digno de receber toda adoração, todo o nosso louvor, todo o nosso culto. Vamos cantar ao Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Declare que Ele é a alegria de toda a terra. Declarar, grande é o Senhor, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que faz o quê? E que nos ajuda contra o inimigo. E por isso diante dele nos prostramos, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Obrigado, Senhor, por
majestade. Muito obrigado, Senhor, por tão grande privilégio que é poder estar na tua casa. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora o pastor Antônio está com a oportunidade agora. A graça e a paz do Senhor esteja com todos. Está explicado o calor, né? Chegou a chuva, esse abafado. Que Deus assim abençoe as nossas vidas cada vez mais. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias do Evangelho de Marcos. Capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura do verso 28 até o verso 31, nessa introdução. Enquanto você abre, nós vamos... Pode baixar um pouquinho também aqui, viu? O microfone, viu, Silas? Enquanto você abre, nós vamos fazer uma oração pelos enfermos. Quero inclusive pedir oração pela minha filha Nelise, também está enferma. E também pelo diácono Romildo, também está doente, não pôde estar hoje aqui. E também por Nicolas. Sim, Lucas está pedindo aqui por um garotinho chamado Nicolas. Ele estuda na escola dele. Ele está passando por um momento muito difícil, está na UTI do hospital. Ele teve apendicite, mas teve complicações. E ele já fez 4 cirurgias. E ele está numa situação delicada, carece das nossas orações. Vamos apresentar ao Senhor. Sim, a irmã do padrasto qual o nome dela, Jocil? A irmã do padrasto dele está precisando também das nossas orações, da graça de Deus sobre a sua vida. Mesmo sentados, vamos curvar nossas cabeças e vamos pedir a Deus que possa visitar os enfermos nessa hora. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo grande privilégio que nós temos de estarmos aqui hoje, Senhor, na igreja, porque se conseguimos chegar até aqui, a nossa saúde não está tão debilitada assim. E nós queremos te render graças por isso, mas de igual forma, Senhor, nós queremos nos lembrar dos nossos irmãos, Pai, que estão em situação difícil, de enfermidade. Visita a vida da minha filha, Senhor Nelise, nessa hora. Que o Senhor restaure a sua saúde. Também eu venho te pedir que o Senhor abençoe a irmã do padrasto do Joacil, Senhor, nessa hora. Visita ela. Que o Senhor faça, meu Deus, o impossível acontecer ali. Também, Senhor, eu te peço pela vida do Nicolas, Pai, esse garotinho ali da escola. Que o Senhor, meu Deus, tenha misericórdia dele e da sua família, que está tão aflita, colegas de sala, todos, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia desse garoto, Senhor. Entra com providência naquela UTI agora, nesse momento, Pai, se for para a tua glória, Senhor. E que todos reconheçam que somente o Senhor é Deus. Em nome de Jesus também te pedimos que o Senhor abençoe o nosso estudo nessa noite. Que possa haver crescimento, Senhor, da nossa parte. Que possa haver realmente um aprendizado. Confronta, Pai, o nosso coração. E que realmente possamos crescer para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós te clamamos isso. Amém. Marcos capítulo 12, verso 28 ao 31.
Se alguém puder apagar número 1 aqui, eu agradeço. Chegando um dos escribas, Marcos 12, do 28 ao 31. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amém? Meus irmãos, hoje nós vamos ver sobre a necessidade do discipulado, nesse nosso segundo estudo. Eu sei que quando nós temos alguma coisa em que nós dedicamos tempo para fazer, ou até mesmo dedicamos esforço para adquirir alguma coisa, sempre vem a pergunta: qual a necessidade disso? Então, se nós, no estudo passado, nós falamos sobre a definição do que era o discipulado, é claro que nós temos uma ideia da importância disso, mas qual a necessidade realmente de que nós devemos seguir, trilhar por esse caminho? Então, hoje a gente vai tentar responder essa pergunta. Por que, em outras palavras, eu não posso viver a minha vida sozinho? Se a gente puder recordar, eu sei que a gente falou sobre algumas definições. E dentro dessas definições, a gente falou sobre o que seriam discípulos, e discípulos são todos aqueles que são chamados por Cristo. Isso aí se trata da salvação. Então, se você um dia foi alcançado pela salvação em Jesus Cristo, você é considerado um discípulo de Cristo. E também aqueles que têm um compromisso de ser discípulo, eles têm um compromisso de seguir o seu mestre. Isso aí é fato. Fulano tem um discípulo, então existe um mestre e existe um discípulo. Ser cristão talvez seja aí o resumo do que seria ou deveria ser um discípulo de Cristo, verdadeiramente. E discipulado, dentro desse conceito, a gente vai considerar aqui como sendo esse processo no qual alguém toma a decisão de formar discípulos de Cristo. Sempre você vai me ouvir eu falar aqui da palavra o seguinte: intencionalidade. O que é intencionalidade? É eu fazer as coisas com aquele objetivo. Porque assim, de maneira bem prática para nós aqui, a gente pode ser discípulo de Cristo, nós podemos ser discipulados por outras pessoas. Eu posso dizer para vocês que eu fui discipulado por algumas pessoas na minha vida, mas às vezes nós fazemos ou entramos dentro desse processo sem uma intencionalidade das duas partes disso acontecer. As coisas acontecem naturalmente. Só que dentro daquilo que nós vamos estudar aqui e desafiar a igreja, eu queria que nós colocássemos isso como um objetivo. Por quê? Porque nós não vivemos hoje mais como a igreja primitiva vivia, como os crentes do primeiro século viviam. Nós não vivemos 24 horas com Jesus Cristo encarnado como os discípulos viveram, e assim foram discipulados. Então, para nós entrarmos dentro desse processo, deve ter muita intencionalidade do meu e do seu coração para nós fazermos a vontade de Deus. Existem vários desafios. Então, lembre-se dessa palavra, intenção. Cristãos mais maduros cumprem a ordem de Mateus 28, foi o que vimos no estudo passado. Indo por todo o mundo, ensinando-vos todas as coisas que vos tenho ordenado, fazendo discípulos de todas as nações. É a grande comissão ali dentro do seu estágio prático, implica em fazer discípulos, não somente de pregar a mensagem do Evangelho. Ensinar o que significa o discipulado: ensinar, corrigir, servir de modelo e amar. A gente vai falar muito sobre isso, a questão do amor, nesses nossos estudos. E se a gente puder resumir aí nessa última frase aí, vamos falar sobre que implica em relacionamento. Então, meus irmãos, veja só, dentro do quadro verde que vocês estão vendo aqui, todos esses itens
eles têm um custo. Nós vimos isso no estudo passado. Não é fácil, muitas vezes não é agradável. Dedicação de tempo é necessária. E também nós abdicarmos de algumas coisas. Então precisa de um custo, porque relacionamento precisa de um custo. E a título de introdução, para a gente entender um pouco o cenário que nós vivemos, eu queria trazer alguns dados aqui de algumas pesquisas que foram realizadas no decorrer dos anos, né? E aqui eu queria trazer esse primeiro dado. Veja só, isso está num livro chamado Bowling Alone, do Robert Putnam, falando Jogando Boliche Sozinho. Ele vai tratar sobre as gerações que têm se intensificado numa vida de individualidade. Veja só, por isso que o nome do livro dele é Jogando Boliche Sozinho. Em 1950, nos Estados Unidos, 4 milhões de pessoas moravam sozinhas. Isso significava, na época, 10% da população, certo? É um número alto, sim, mas 10% da população que morava sozinha em 1950. No ano de 2016, nos Estados Unidos, já passou para 32 milhões de pessoas que moravam sozinhas. 28% da população, né? Isso é um dado. Se a gente for um pouco ali, atravessar o oceano e ir para a Europa, na Suécia, no mesmo ano, em 2016, o dado diz que 60% dos lares na Suécia possuíam apenas um ocupante, uma pessoa em cada lar. Veja só, o que está acontecendo? Um dos escritores de um outro livro, que é o Eric Klinenberg, ele diz o seguinte, na verdade ele descobriu que os moradores de muitos lugares valorizam cada vez menos o espaço e mais a proximidade em relação às amenidades como lojas, restaurantes e academias de ginástica. E os desconectados, como ele os designa, reformulam tudo para que se torne mais conveniente para eles. Então, dentro da análise que ele fez, isso aqui não tem nada de cristão, viu? Lembre-se disso, é uma análise sociológica. Ele diz que os compromissos comunitários, no entanto, tendem a ser facultativos e temporários. O que é uma coisa facultativa, irmãos? Não é obrigatória. Lembra do ponto facultativo na repartição pública? Quando o governo diz ponto facultativo, você vai lá para ser atendido? Claro que não, porque ninguém vai. Quando é facultativo, existe uma tendência natural das pessoas não irem. Então, compromissos comunitários nessa geração, de que ele analisa baseado nesses dados, são facultativos e temporários. Ou seja, muitas vezes servem somente para um benefício ou para resolver algum tipo de problema e depois volta-se para a sua vida individual. Então, essa é uma constatação que nós temos. Tem duas frases aqui desses dois escritores que eu queria destacar. O Robert Putnam, ele diz: a maior parte da população está se afastando de seus clubes, associações cívicas e igrejas locais. Aí ele faz uma análise sociológica, mas ele coloca a igreja também, porque é uma constatação. As pessoas estão saindo desses ambientes. E o Klinenberg, ele diz: cada vez mais pessoas estão escolhendo viver sozinhas. O que é que a gente traz de reflexão nessa introdução? Essa é uma constatação que nós temos. E embora esses números sejam dos Estados Unidos e da Europa, como é que você acha que está aqui no Brasil? Do mesmo jeito. E apesar do povo brasileiro, o povo latino, ter essa questão mais assim de estar junto uns dos outros, nós temos essa parte aí que é muito boa do nosso país, o Brasil. Mas veja só, mesmo com tudo isso, nós vemos que a individualidade das pessoas tem aumentado cada vez mais. A própria experiência que nós temos já nos diz isso. E eu posso trazer um exemplo da pandemia da Covid-19. Meus irmãos, a pandemia do coronavírus revelou muitas coisas. Aquela questão do ficar em casa, inclusive dentro dessa nossa temática aqui, ela pelo menos teve duas facetas, duas coisas. Primeiro, quem não gostava de sair e se relacionar com as pessoas, gostou.
nesse sentido. É claro que ninguém gostou das mortes, né? Ninguém gostou disso. Mas quem não gostava de se relacionar com os outros, gostou de fazer tudo em casa. Comida, iFood, feira, telefone, atendimento médico via telemedicina, trabalho, home office. Então, quem não gostava já de sair, se identificou bastante com essa parte que a Covid-19, o isolamento trouxe. E a segunda faceta, e aí essa que eu quero tratar, é que as pessoas que eram obrigadas a se relacionar antes da pandemia, quando viram a oportunidade de ficarem sozinhas em casa, quando viram essa realidade, não queriam mais voltar para a realidade anterior. Eu tenho uma experiência dessa pessoal no trabalho. Como todos vocês sabem, né, todos os estabelecimentos de trabalho pararam. E aí eu trabalho secularmente na área de análise de sistemas, desenvolvimento de programas de computador. E aí a empresa colocou todo mundo, claro, né, home office, montou a estrutura, todo mundo ficou, suporte ao cliente, tudo foi colocado em casa. Só que quando começaram o relaxamento das restrições, eu me lembro que o chefe, sempre a gente tinha uma reunião online, e nessa reunião online o chefe reuniu todo mundo e disse: pessoal, é o seguinte, olha, semana que vem já está flexibilizando aí as restrições, a gente vai voltar para o escritório, vamos todos trabalhar lá. Porque o nicho de mercado que nós trabalhamos, embora seja desenvolvimento de sistemas, que hoje a tendência é todo mundo trabalhar em casa, mas o nosso nicho realmente tem uma dificuldade se não tiver todo mundo junto, porque é uma coisa bem específica. Então, devido a essa dificuldade, o chefe disse: olha, todo mundo vai voltar para o escritório. Meus irmãos, a cara de desgosto e decepção de alguns funcionários era notório, né? Olhando assim na câmera, eu disse: meu Deus, que decepção de alguns funcionários, né? Eu gosto de estar junto com pessoas, apesar de também gosto de ter o meu movimento de privacidade, mas eu estava lá, mas eu olhei para a cara das pessoas e eu fiquei espantado. Tanto é que 2 funcionários, pelo menos, disse assim: mas e se eu não quiser voltar? Disse para o chefe, né? Aí o chefe disse: como assim não quiser voltar? Não, eu quero continuar trabalhando em casa. Não está respondendo a contento? Não, mas é porque o nosso modelo de trabalho é presencial. A parte da flexibilização agora já é permitido, tal. E, meus irmãos, é interessante que não aconteceu das pessoas realmente se negarem a voltar, voltaram, mas eles cogitaram a possibilidade de não retornar. É interessante isso. E para você ter ideia, no ano passado, na empresa, nós estávamos precisando de desenvolvedores de sistemas, na verdade, ainda estamos precisando, numa área específica, lá numa linguagem de programação que a gente usa. Para você ter ideia, como é na área de tecnologia, a gente tem realmente um quadro extenso de desenvolvedores no mercado. Ou seja, o mercado é muito amplo, a tendência é sempre a crescer nessa área de tecnologia, vagas tem e tem profissionais, as faculdades estão formando muita gente. Mas, meus irmãos, uma simples frase na divulgação da vaga que temos na empresa até hoje, 2 vagas de desenvolvedor, a inscrição dizendo assim, ó, presencial, afasta as pessoas hoje. Eu falei com um coordenador que eu trabalhei 9 anos com ele, que ele, além de coordenador de sistemas de informática, ele era professor no IFPE, Pernambuco, e também na Universidade Federal, do cursos na área de tecnologia. Conhece muitos alunos, os alunos que estão se formando, inclusive alunos de pós-graduação, mestrado e alguns de doutorado. E aí eu pedi para ele, ó, divulga aí essa vaga aí para a gente. Aí, tá, beleza, Antônio, tranquilo, tal, o perfil é legal, a linguagem é legal. Aí, quando ele viu a inscrição presencial, ele disse: mas Antônio, é só presencial mesmo? Eu disse: só presencial. Ele disse: rapaz, eu já vou te antecipando que essa geração agora que está saindo das faculdades, das universidades, não querem, só querem trabalhar home office. Eu não estou dizendo que o motivo disso é 100% porque as pessoas não gostam de se relacionar, mas é um ponto a se analisar. Hoje nós estamos vivendo a era dos dispositivos eletrônicos, smartphones, tablets, e digamos, da vida autocentrada. Será que existe algum espaço nessa vida autocentrada para a vida comunitária do cristianismo, dos cristãos, dos crentes, como eu e você?
Então, essa noite eu queria tentar responder a seguinte pergunta: por que eu não posso viver a minha vida sozinho? Por quê? Nós falamos no estudo passado que o discipulado é um processo que envolve discípulos de Cristo, fazendo outros discípulos de Cristo. E que Jesus ele teve 3 anos de ministério, e no seu ministério particular, vocês lembram? O ministério público era o Messias, era o que ele tinha que fazer, os milagres, a pregação. Mas no ministério particular, o que ele priorizou foi fazer discípulos. Fazer discípulos nos moldes de Jesus implica em relacionamento, estar junto. Ele esteve junto dos discípulos durante 3 anos. Além da ordem de Jesus, e nós vimos isso, nós termos esses relacionamentos é também uma missão e obrigação da igreja de Jesus. E é por isso que eu e você, já iniciando aqui a defesa, nós não podemos viver sozinhos, porque Jesus ele quer que nós nos relacionemos com pessoas. Então o texto que nós lemos, olha só, em Marcos 12, tem algo a nos dizer muito importante. Eu não sei se você percebeu na leitura inicial o que é que quis dizer, Marcos 12, 28. Porque o versículo diz que chegou um dos escribas, estava ouvindo a discussão lá entre eles, né, o versículo 28, e vendo que Jesus tinha respondido bem, né, disse assim, ó mestre, qual é o principal? A pergunta foi essa, né? Qual é o principal de todos os mandamentos? Meu irmão, veja só, a pergunta do escriba foi muito clara e direta. Mestre, qual o principal de todos os mandamentos? Agora você percebeu na resposta de Jesus? Jesus já gostava de fazer isso, né? Alguém pergunta uma coisa, Jesus responde outra. Aí deixa a cabeça dos outros confusa, mas é porque ele é o mestre por excelência. E quando ele perguntou qual é o principal dos mandamentos, Jesus não respondeu 1, respondeu 2. E ele disse, amarás, pois, o Senhor teu Deus, versículo 30, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Até parece de que Jesus ele estava meio que desprezando, vamos dizer, o amar a Deus. Porque Jesus poderia ter dito, o principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas olha só como Jesus ele é sábio. Ele sabendo que de fato amar a Deus sobre todas as coisas, é claro, o primeiro mandamento. Mas alguém que ama a Deus sobre todas as coisas, como ele diz, de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua força, não tem como não cumprir o segundo mandamento no sentido de busca. Amar o seu próximo como a si mesmo. Aí Jesus finaliza no versículo 31 final. Não há outro mandamento maior do que estes 2. Isso significa, irmãos, que a prioridade do reino é o seu sentimento, a sua devoção a Deus, colocar o Senhor acima de tudo, mas isso se desdobra numa prática. E aqui nós já estudamos em várias oportunidades o original grego da palavra amar, amor, a palavra agapau, que significa você amar outra pessoa, que implica em ações, atitudes, sem você esperar nada em troca. Quando a gente fala de que o amor ágape, o agapau, ele é um amor prático, em que se desdobra em atitudes, significa que eu, para amar Lucas, eu tenho que me relacionar com Lucas, e eu tenho que ter atitudes para com Lucas. Veja que, para eu cumprir o segundo mandamento, que na verdade só é válido quando eu cumpro os 2 para Jesus, para eu fazer isso, eu tenho que me relacionar com pessoas. Então, a atividade do discipulado, o que mais nós temos é relacionamento. Então, a prioridade do reino implica em relacionamento. Então, quais são as necessidades reais do discipulado? Vamos tentar responder aqui em 4 respostas. Está todo mundo comigo aí? Tudo certo? Alguém quer falar alguma coisa dentro dessa introdução? Levante sua mão e aí alguém vai até você com o microfone para que quem está também em casa consiga participar. Alguém quer falar? Obrigado aí, meu irmão.
Vamos lá. Quais as necessidades reais do discipulado? Por que nós temos essa necessidade? Primeiro, é porque Deus vive em comunidade. Veja só, o Deus que nós servimos vive em comunidade. E aí é bem fácil essa associação de que, se o Deus a qual nós servimos, ele vive em comunidade, nós também devemos viver. Então, Gênesis capítulo 1, verso 26, é o texto ali que fala sobre a criação. E o texto diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes, tal, o texto que nós conhecemos. Muito se discute sobre o que significa esse façamos. Porque Deus ele está criando as coisas, e aqui no verso 26, ele vai dizer que vai fazer o homem, e é como se ele falasse na primeira pessoa do plural, não é como se ele falasse. Ele fala na primeira pessoa do plural, quando nos outros textos não fala na primeira pessoa do plural. Então, existem pessoas que dizem que é uma linguagem real. Eu não sei se você conhece algumas pessoas que quando vai falar, ela fala na primeira pessoa do plural. Isso é uma forma retórica de discurso que muitos antigos usavam. Mas aqui nesse texto, se a gente for considerar esse tipo de interpretação, a gente vai ter que ignorar os outros versículos do próprio capítulo 1. Então, o que é realmente aqui mais aceito é que, de fato, a primeira pessoa do plural que está sendo utilizada nesse texto aqui, inclusive, o termo hebraico é assar, que é literalmente fazer, manufaturar. Realmente Deus criou com a matéria-prima do nada, ele criou todas as coisas, né? Então não existe realmente impossíveis para Deus. E aqui foi usada, Moisés escreveu o texto, né, inspirado pelo Espírito, e ele colocou na pluralidade, no sentido claro de que ali existia a Trindade. E nós vemos isso desde o capítulo, do versículo 1 até o versículo 26. Porque a palavra pela qual Deus criada, nós vemos inclusive no Novo Testamento apontando para isso, é o Logos, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. E o Espírito de Deus, quando não existia nada, já pairava sobre as águas, ou seja, existia já na eternidade 3 pessoas. Deus o Pai, o Filho, a segunda pessoa, e o Espírito Santo, a terceira pessoa. Meus irmãos, é o que a gente chama de economia da Trindade. Cada pessoa da Trindade faz o seu papel, mas elas trabalham juntas. A Trindade, ela não é algo fácil de se compreender, porque realmente ela contraria a lógica humana. Mas o conceito da Trindade é um conceito bíblico. Nós já estudamos aqui, quando vimos inclusive o artigo de número 5, salvo engano, dos 28 artigos da breve exposição da nossa doutrina congregacional. Mas só a título aqui de nós recordarmos, a Trindade é isso, são 3 pessoas: o Pai Criador, Jesus Cristo, o Filho, e o Espírito Santo. E veja só, irmãos, as 3 pessoas, elas têm natureza divina, é Deus. Então nós não cremos em 3 deuses, nós cremos em um único Deus. É isso que afirma a Escritura. E o Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. E a igreja, no decorrer da história, sempre defendeu isso, porque isso é um conceito bíblico, isso está nas Escrituras. A gente vê o credo batismal, 150 anos depois de Cristo. Creio em Deus Pai, onipotente, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nascido do Espírito Santo e da Virgem Maria. Veja só que a igreja sempre afirmou a existência dessas 3 pessoas, que tem na sua essência a natureza divina. Um pouquinho mais para frente, o credo niceno, em 325 depois de Cristo, fala: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, que foi gerado pelo Pai antes de todos os séculos, e creio no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ou seja, as 3 pessoas da Trindade são adoradas e glorificadas, e em termos de tamanho, em magnitude e soberania, elas estão em pé de igualdade. Nos séculos 4 a 6, o credo de Atanásio reafirmou mais uma vez esse conceito, dizendo que uma é a pessoa do Pai, outra do Filho, outra do Espírito Santo, mas uma só
é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual à glória. Então, tudo isso foi feito na eternidade, diz o credo de Atanásio. Veja só, por que eu estou citando tudo isso aqui? Mais uma vez para os irmãos, para que nós entendamos de que na eternidade já existiam 3 pessoas e elas trabalhavam juntas. Juntas. Perceba que o viver em comunidade entre essas 3 pessoas já existia antes de existir mundo. E se ele nos criou a sua imagem e semelhança, quando eu digo ele aqui, veja, ele disse, façamos o homem. Se essas 3 pessoas criaram a humanidade como sua imagem e semelhança, devemos também viver assim. Isso é uma necessidade, irmãos. É por isso que eu não posso viver a minha vida sozinho. Por isso que você não pode viver a sua vida sozinho. Porque primeiro, Deus vive em comunidade. Tudo bem? Essa é a primeira resposta. Vamos para a segunda. Por que nós temos essa necessidade? Segundo, porque nós não somos senhores da razão. Oh, como é difícil a gente aceitar isso. Mas nem sempre nós estamos certos. Nem sempre. Na verdade, em boa parte das vezes, nós não estamos certos. Ninguém é senhor da razão. Apesar de que alguns se colocam, infelizmente, assim. O texto de 2 Coríntios, capítulo 13, verso 11, diz: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Meus irmãos, é interessante porque aqui eu coloquei a versão NVI, porque ele vai falar aqui, o apóstolo Paulo, que nós devemos procurar nos aperfeiçoar. De que maneira? Nos exortando mutuamente, ou seja, outras pessoas exortando as outras. Quando eu exorto o nosso irmão Jean, e ele aceita a exortação, ou mesmo que não aceite, isso implica de que, em algum momento, ele precisa ser corrigido, ajustado em um determinado ponto. E quando o irmão Jean, ele chega para mim e me exorta, na intenção de me corrigir, isso também implica dizer que eu preciso crescer e ser aperfeiçoado. A versão revista e atualizada diz, quanto ao mais, irmãos, aperfeiçoai-vos e consolai-vos, ou seja, a palavra de exortar-se mutuamente dá também a ideia de ser algo que traz também um refrigério, ou seja, é para o bem daquela pessoa. E aperfeiçoar, a palavra grega aqui, katartizo, significa você ficar completo. Em outras palavras, Paulo está dizendo para a igreja, vocês devem buscar serem pessoas completas. E como é que a gente faz isso? Vivendo em comunidade, exortando-nos ou consolando-nos uns aos outros. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos de outras pessoas. Nós precisamos estar juntos. O pastor Mark Dever, ele escreveu um livro chamado A Treliça e a Videira. Estou baseando vários pontos aqui desses nossos estudos também na literatura dele. Ele, no começo de um dos capítulos do livro, ele vai dizer o seguinte: por muitos anos, a minha mulher teve de suportar a minha relutância em pedir orientação para chegar a algum endereço. Veja, eu me considero, diz ele, uma pessoa dotada de um senso natural de direção. Geralmente, muitos homens são assim, né? Apesar de também que tem mulheres que são assim. Acham que só elas sabem dirigir. E tem homens que acham que só eles é que sabem dirigir. Só eles que sabem chegar, o caminho que ele escolhe no trânsito é o melhor caminho. E por aí vai. Isso é o pastor que está falando aqui. Ele vai dizer mais. É evidente que isso significa que a minha confiança, às vezes, ultrapassa o meu conhecimento da direção correta. Todas as vezes, meus irmãos, que a gente se considera como autossuficiente, a gente está extrapolando o nosso conhecimento dentro do trânsito, para a gente dar o exemplo aqui, de uma direção correta. E aí ele diz, como a minha esposa sempre diz ao meu respeito,
Você sempre está confiante, mas nem sempre está certo. E é verdade. Você pode ter a maior autoconfiança do mundo, mas nem sempre você está certo. É por isso que nós devemos entender o discipulado intencional dentro do relacionamento como algo que quebra a nossa autossuficiência. A autossuficiência é um pecado sutil que, se não for tratado, vai levar, irmãos, a outros pecados. E a autossuficiência, em outras palavras, é a quebra do nosso orgulho. Temos que quebrar o nosso orgulho. Mas não é bom, né, quebrar o nosso orgulho? Não, não é bom. Mas é necessário, porque é bíblico, porque Deus quer assim conosco. Amém? Tudo bem até aí? Vamos para o ponto 3. Alguém quer comentar algo? Está todo mundo calado. Vamos lá. Por que nós temos essa necessidade de vivermos juntos, de termos relacionamento? Terceiro item é porque nós precisamos de conhecimento. Crescimento. Conhecimento também. Mas precisamos de crescimento. E aqui a gente tem um contraponto, que é a diferenciação de uma pessoa que é autodidata e uma pessoa que tem um conhecimento com interação. Pastor, o que é isso aí, pastor? Está falando filosofia, está falando outra língua? Vamos lá. O que é uma pessoa autodidata? É aquela pessoa que ela tem uma facilidade de aprender as coisas, vamos pensar assim, sozinhas. Ela mete a cara para frente, ela pede a ajuda de outra pessoa, mas ela vai num livro, hoje com a facilidade da tecnologia, vai na internet, procura, pega um tutorial, é um autodidata. Ele toma a iniciativa para aprender várias coisas. Esses autodidatas, pessoas que às vezes criam até os seus próprios métodos de estudo sozinhas, possuem uma característica muito boa, em diversos aspectos. Só que existem coisas que a gente não consegue aprender sozinho. Ou se nós vamos aprender sozinhos, vamos aprender somente conceitos superficiais. Então, a gente sempre tem uma tensão entre ser autodidata e ter conhecimento com interação, que é o que diz aqui, conhecimento com interação. É claro que ser autodidata é uma bênção. Eu mesmo, na minha vida, eu inclusive incentivo outras pessoas. Várias situações na minha vida eu aprendi sozinho, né, estudando sozinho. E hoje, com a internet, é tudo mais fácil. Tutoriais, vídeos, passo a passo, hoje é assim. Então, é uma maravilha você ser autodidata. Só que, quando você vai comparar um estudo autodidata com um estudo, vamos pensar assim, de um conhecimento interagindo com outras pessoas, nunca é a mesma coisa. Nunca. Você sempre cresce mais aprendendo com os outros em um relacionamento. Sempre é assim. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês também no meu ambiente de trabalho. Eu trabalhei em uma equipe muito grande, mais de 60 desenvolvedores, há alguns anos atrás. E a gente estava trabalhando em um projeto em que várias pessoas já tinham passado por esse projeto. E aí o problema que estava acontecendo em um dos clientes chegou da minha equipe para a gente resolver. E aí na equipe já tinha passado na mão de algumas pessoas e chegou na minha mão e eu passei 2 semanas com esse problema sem conseguir resolver. E aí eu chamei a supervisora na época e disse, rapaz, vamos tentar resolver. Ela passou na mão dela, também não conseguiu resolver. E aí tomamos uma decisão, vamos fazer algo que na tecnologia a gente chama de programação pareada. O que é a pareada? Coloca um par de pessoas e as duas ficam de frente para o computador e as duas é que vão trabalhando juntas. É como, pastor? Se só tem um teclado e um mouse. Uma pessoa assume o comando, mas as duas é que vão discutindo e trabalhando aquela implementação para juntas chegarem a um denominador comum. Isso é uma forma de desenvolvimento de sistema de informática que em determinadas situações dá muito certo. E nesse caso, para vocês terem ideia, depois desse problema ter passado na mão de várias pessoas na equipe,
Só na minha passaram-se 15 dias, na da supervisora passou mais outros dias. A gente pegou isso de 4 horas da tarde, 8 horas da noite, a gente tinha solucionado o problema. Por quê? Eu me lembro, inclusive, dessa tarde e noite que nós ficamos lá na empresa. E aí eu dizia assim, olha, Roberta, vamos fazer aqui desse jeito? Ela disse, mas Antônio, não é melhor você ir por esse caminho, não? Aí eu disse, não, mas aqui está errado. Ela disse, é verdade, está errado. Mas e essa linha que apareceu aqui? Ah, é isso aqui, vamos... E aí a gente juntos, essa troca de conhecimentos, na interação, fez com que um problema, outrora difícil de ser resolvido, ficasse de uma fácil saída. Isso é o que faz um conhecimento com interação, que um autodidata muitas vezes não vai conseguir resolver. Então, a gente tem um texto bíblico que é muito conhecido, Atos capítulo 2, verso 42, que também dá essa ideia de as pessoas juntas, com um único objetivo, terem um crescimento maior. Quando o texto diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, nós sabemos isso, eles perseveravam juntos, coletivo, na doutrina. Isso implica em interação. E nós vemos isso, inclusive, nas próprias cartas de Paulo, 1 Coríntios, na carta aos Efésios, quando ele vai falar sobre os dons que Deus deu à igreja para a edificação da mesma. Então, isso não é possível sem interação. Aí tem gente até que chega para mim e diz assim, mas pastor, eu posso crescer também espiritualmente, perseverar na doutrina, agora vendo vídeos na internet e vendo mensagens no YouTube. Pode, claro, por que não pode? Pode sim. Só que tem um pequeno detalhe. No YouTube e na internet, você escolhe o que você quer ouvir. É ou não é? Você escolhe. E nós sabemos que para ter crescimento genuíno, muitas vezes nós precisamos ouvir aquilo que nós não queremos ouvir. É como um pai que fala para o filho que não gosta, mas lá na frente o filho vai agradecer pela repreensão que levou do pai. Muitas vezes o filho não quer ouvir. Eu passo por isso lá em casa. Eu quero falar uma coisa com você, venha cá. Não quero ouvir não. Não, venha cá. Mesmo sem querer ouvir, você vai ouvir. E por mais que a criança esteja arredia, ela não goste na hora, mas lá na frente ela vai agradecer, porque nós estamos querendo forjar uma pessoa de caráter ali com ela. Então, crescimento baseado numa interação, em relacionamento, a gente pode ver que tem um ganho muito maior do que simplesmente você ficar sozinho como um autodidata. O verso 44 e 45 diz que todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Muito interessante. O próprio termo já fala aqui, que eles estavam juntos. E eles ajudavam à medida que alguém tinha necessidade. Como é que eu e você vamos provar de uma ajuda mútua se a gente não tem relacionamento? Aí, não, pastor, a gente está no mundo da internet agora, pastor. Eu posso ajudar uma pessoa que está necessitada através de uma vaquinha na internet. Tem vários sites, inclusive, que você faz vaquinha na internet. Isso é uma bênção. Pessoas que às vezes pedem, né? Agora tome muito cuidado com algumas vaquinhas da internet e com mensagens que você recebe do WhatsApp, que diz assim, encaminhe essa mensagem para tantas pessoas que essa criança ou esse homem vai ser ajudado. Isso não existe, só para você saber. Viu? Você recebeu uma mensagem, só o fato de você encaminhar, ninguém vai ganhar nada com isso. Algumas pessoas fazem esse tipo de procedimento, eu não sei com qual intenção. Mas existem realmente algumas redes de relacionamentos em que a gente pede uma ajuda, a pessoa faz um Pix, sites sérios que fazem esse tipo de trabalho e ajudam pessoas. Mas sabe qual é o problema? Você já perguntou a quantidade de pessoas que nem sabem que existe vaquinha e estão precisando também de ajuda? No meio da sua comunidade aqui em Mangabeira, você já se perguntou às pessoas que tem aqui na sua comunidade, que estão precisando de ajuda? Se você não se relaciona minimamente com essas pessoas, como você vai saber? Existem pessoas que são muito intimistas, ou seja, elas são muito introspectivas, elas não têm coragem de sair pedindo.
nem expondo a sua vida. A gente só consegue descobrir que a pessoa está passando por alguma coisa com relacionamento. Mas como? Em casa, atrás de um celular, você vai descobrir o que a pessoa está passando? É muito difícil. Até porque o relacionamento vai servir até mesmo para descobrir se alguém simplesmente se acostumou a pedir a ajuda dos outros virtualmente, ou se essa pessoa realmente está precisando de ajuda em determinadas áreas. Ou seja, o discipulado intencional vai ajudar também a gente a detectar isso. É porque em todo local tem os charlatões, não é verdade? Os aproveitadores, que se infiltram na comunidade só para poder usurpar. E aí, com relacionamento, a gente sabe se a pessoa realmente está precisando ou não está precisando. Para cumprir o que diz aqui esse texto, em Atos capítulo 2, versos 45, 44 e 45. O verso 46 diz que eles diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aqui são os resultados dos relacionamentos em Deus que as pessoas têm. Olha só que alegria, que maravilha que existia naquela igreja primitiva. O verso 47 finaliza dizendo: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Os que iam sendo salvos. Ou seja, lembra da grande comissão? A base do texto do discipulado, Mateus capítulo 28. Então, Deus, ele se manifesta quando a gente se relaciona. E essa igreja primitiva aqui cumpriu esse papel e foi usada como instrumento para poder anunciar e realmente fazer discípulos de todas as nações. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Compartilhar algo? Não? É? Não. Vamos lá. Último. Por que nós temos essa necessidade? Porque com alguém é sempre melhor. Meus irmãos, com alguém é sempre melhor. Você pode até dizer, mas pastor, não, pastor. Tem gente que é melhor a gente ficar sozinho. É verdade. Não está na Bíblia não, viu? Antes só do que mal acompanhado. É um provérbio popular, mas é um conceito bíblico. A gente vê nos provérbios de Salomão também falando que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Se más companhias corrompem os bons costumes, a gente tem uma inferência de que realmente, juntos de alguma pessoa desse tipo, a gente não pode ficar, certo? Dependendo do caso. Claro, tudo bem. Mas existe um princípio bíblico que não é simplesmente você se afastar de pessoas que podem lhe levar para um mau caminho. Você, inclusive, pode intencionalmente se aproximar dessas pessoas com o objetivo de ser um instrumento de transformação na vida dela. E mais, você pode intencionalmente se aproximar de pessoas para forjar a comunidade que Deus quer no meio da sua igreja. Um texto clássico demais é o texto de Eclesiastes, capítulo 4, verso 9 a 12. Inclusive, é muito usado em casamentos. Eu mesmo uso em casamentos, porque fala de relacionamento, mas não só de relacionamento de marido e mulher. Aqui é relacionamento de maneira bem mais abrangente. E Salomão aqui, ele diz que melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Meus irmãos, em todas as figuras apresentadas aqui por Salomão, aqui existe ganho quando tem mais de uma pessoa. Você consegue perceber? Bota mais de um, sempre tem uma coisa maior. Tem melhor paga do seu trabalho, ou seja, um salário maior, 2. Se cair, um vai levantar o outro que está no chão. Se estão dormindo num ambiente frio, os dois juntos vão se aquecer. E se alguém quiser prevalecer contra um, 2 vão se resistir. E até um cordão de 3 não vai se arrebentar com facilidade. Ou seja,
sempre a quantidade de pessoas juntas vai aumentando o poder de resistência contra coisas ruins que vão acontecer. Em outras palavras, com alguém sempre é melhor. Mas, pastor, e os danos que esse alguém ou esses alguéns podem me fazer? Nós vamos estudar mais sobre isso à frente e entender qual deve ser a nossa postura, até mesmo no sentido da gente se proteger contra pessoas que querem nos fazer o mal na comunidade. E existe isso, pastor? Existe. Aqui é um local público. Aqui é um local que é um hospital. Pessoas estão aqui em crescimento. E tem pessoas que nem crentes são, que estão aqui também. Isso aqui é algo que o próprio Senhor Jesus já falou já no Sermão do Monte. Mas, nesse ponto inicial, nós precisamos entender de que estar juntos dos outros, uns dos outros, é uma vontade de Deus. Enquanto nós não entendermos isso, nós não vamos querer nem ser discipulados e também nem querer discipular ninguém. E isso é claramente, como estamos vendo aqui, biblicamente, uma distorção da vontade de Deus, ou mesmo uma desobediência. Em outras palavras, isso é pecado. Nós temos que viver juntos. Com alguém é sempre melhor. Amém? Andar juntos é sempre melhor. Eu estou usando um material, inclusive já participei de algumas reuniões do Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas, chamado MAP. E fiz inclusive um treinamento há alguns anos atrás na Igreja Congregacional do Satélite, na época com o pastor Gustavo e outros pastores que tinham lá. E eles têm um lema dentro desse Ministério de Apoio a Pastores que eu achei muito interessante e anotei aqui, que é sozinho nunca. Ele estava se referindo a pastores, e realmente pastor vive uma vida solitária, uma vida de sofrimento, sozinho, não pode compartilhar muita coisa com outras pessoas, mas aí eles montavam essa rede de pastores para apoiar uns aos outros, e eles têm esse lema, sozinho nunca. Eu quero trazer esse lema não só para pastores, mas para todos nós. Sozinho nunca. Você não pode ficar sozinho. Tem um pequeno vídeo que eu quero mostrar aqui para vocês, que ilustram um pouco isso aqui que eu estou falando. Que é um vídeo curto, uma propaganda, na verdade, mas que tem muito a nos dizer. Você pode passar. É isso aí, meus irmãos. Sozinho, nunca. É só para a gente ilustrar aqui em relação à vida em comunidade. Romanos, capítulo 12, verso 7 ao verso 10. Inclusive, nós já até falamos sobre esse texto em algumas oportunidades. Pode passar, Aldo, por favor? Obrigado. O apóstolo Paulo ele vai dizer: se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo.
Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Esse texto não é maravilhoso? Agora, olhe para esse texto. Tudo que o apóstolo Paulo aqui, inspirado por Deus, ele diz para a igreja fazer, são coisas relacionadas a relacionamento. Servir quem? A você mesmo? Não, servir aos outros. Ensinar a outras pessoas. Dar ânimo, consolo para outras pessoas. Contribuir. Eu contribuo para o bem do próximo. Exercer liderança, ou seja, alguém ajudando o outro a viver, exercendo a sua liderança. Mostrar misericórdia, ter compaixão dos outros, faça isso com alegria. E amor deve ser sincero. O amor, atitudes práticas, ações. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Isso, irmãos, essa é a ordem do nosso Senhor para a vida de uma igreja que quer viver esse discipulado intencional. Então, essa é a necessidade. Primeiro, porque Deus ele vive em comunidade, nós já vimos isso, a Trindade. Nós não somos senhores da razão, por isso devemos viver juntos, porque sempre tem alguém que vai saber uma coisa que eu não sei. Precisamos de crescimento, e aí o conhecimento com interação é melhor do que ser autodidata, apesar de ser autodidata é bom. E com alguém sempre é melhor, ou seja, sozinho nunca. Amém? Então, no próximo estudo, daqui a 15 dias, nós vamos falar sobre que o trabalho do discipulado todos podem fazer. Porque parece até de que, quando a gente olha para alguns desses conceitos, e a gente olha para o próprio Jesus, e olha para os discípulos e diz assim, não, pastor, mas veja só, os discípulos, os 12, foram discipulados pelo Rei dos Reis. Como é que eu vou poder discipular alguém? Como é que eu vou fazer parte desse processo? A gente vai entender de que o discipulado é uma obra que todos podem fazer. Todos, olha, veja só, quando eu estou dizendo todos, são todos, sem nenhuma exceção. Lucas pode fazer, Caio e Carlos pode fazer, Vitor, Geninha, Cleide, Saulo, Maria, Pedro, Priscila, Edinalva, Jonatas, né? Como eu citei alguns, eu vou citar os outros também, Laudênia, Deoclésio, Vanice, Reginaldo, Silas, Aldri, Mayra, Joacil. Todos nós podemos fazer a obra do discipulado, todos nós. Agora só tem um pré-requisito inicial, é você querer. Você querer ser obediente à ordem do Senhor. Mas se você quer viver em desobediência ao Senhor, aí você vai colher o que a Bíblia diz são os frutos da desobediência. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Compartilhar algo? Perguntar, discordar? Passa ali para Pedro. Entrega ali, Lucas. Entrega ali a Pedro. Alô? Tá ok? Tá. Todos nós sabemos que a gente vive um momento de crescente descredibilidade a respeito das instituições, políticas sociais e judiciais. E, como instituição também social, a igreja, ela acaba sofrendo um pouco disso. E a igreja, ela goza do pressuposto da ordem, e que há sim a exigência para nós congregarmos juntos e vivermos como tudo que o Senhor falou. Essa última parte eu não entendi. Ela goza do pressuposto de quê? Ela tem a comunicação da ordem de Deus, de que devemos Sim. estar sempre juntos, como o Senhor falou. O que o Senhor acha que a igreja pode fazer, aí nesse contexto geral de crescente descredibilidade das instituições? A gente vê isso no país, por exemplo, há uma coisa na economia que se chama economia institucional.
que ela preza pela ideia de que há um impacto das instituições de um país no crescimento econômico. Trazendo para uma ideia simples, as regras importam. Regras devem ser válidas e coerentes, rígidas, para que tragam a segurança econômica para as pessoas, por exemplo. A gente também tem esse mesmo tema na segurança jurídica. É importante que o país tenha uma segurança jurídica para que as pessoas estabeleçam seus contratos. Quando isso não acontece, essas instituições caem em descredibilidade. A igreja, como instituição social, assim como qualquer outra instituição, Sim. do ponto de vista da sociedade, ela também tem prerrogativas que ela precisa cumprir para que ela cresça em credibilidade. Então, nesse contexto geral de crescente descredibilidade, e aí não só a respeito da igreja, mas geral, e a igreja também acaba sofrendo com isso, porque as pessoas acabam se tornando mais céticas quanto às instituições. O que o senhor acha que a igreja pode fazer para melhorar o seu alcance, incentivar mais as pessoas do ponto de vista da segurança, de convívio, de harmonia, de transparência, sinceridade, para que as pessoas possam cada vez mais voltar e passar a conviver em uma habitação, em um convívio honesto e sincero, mas tudo isso dentro da segurança, principalmente porque a igreja, ao meu ver, tem um maior ônus quando ela não cumpre com isso do que as demais instituições, porque espera-se dela muito mais do que das outras, porque ela conserva a pregação da verdade absoluta, não é da verdade relativa a qualquer tipo de teoria, mas a absoluta. Então, o julgamento sobre ela acaba sendo muito mais pesado, digamos assim. O que o senhor acha que a igreja pode fazer para não cair em descredibilidade como as instituições acabam caindo? É muito boa a sua participação, Pedro. Eu quero começar citando uma frase do filme O Alto da Compadecida, do Major Antônio Moraes, quando o padre vai dizer que a mãe dele é uma cachorra, né? Pela confusão que o João Grilo vai dizer, e aí ele tem a tentação de esbofetear o padre na hora, e ele diz: padre, a igreja é uma coisa séria como garantia da sociedade, mas tudo tem um limite. Ele diz isso, né? E ele quer matar o padre, por conta daquela confusão que acontece no filme, né? Quem já assistiu aqui sabe. Essa frase dele reflete muito bem o que você fala. A igreja é uma coisa séria como garantia da sociedade. Sempre foi, sempre foi. O problema é porque hoje as instituições... Obrigado, meu filho. O problema é que hoje as instituições, elas, como você disse, elas têm um declínio moral tão grande que vai fazendo com que as pessoas, elas nem tenham mais esse pensamento do Major Antônio Moraes, de que a igreja é uma coisa séria. Então, a título de exemplo, a gente vê a Europa hoje. A Europa hoje, segundo vários antropólogos, missiólogos, eles afirmam que a Europa hoje vive num contexto pós-Deus. O que é um contexto pós-Deus? Deus, para eles, é uma figura que é descartável. Então, eles vivem um humanismo e vivem dessa maneira. Tanto é que, não sei se vocês acompanharam, mas agora, nessa semana, acho que foi ontem, segunda-feira, o parlamento da França aprovou para colocar na sua Constituição a legalização do aborto como um direito garantido por lei. Esse é o primeiro país, salvo engano, democrático, que colocou isso. A gente pode até ver assim, mas isso é uma tendência até aqui no Brasil, pastor. Tudo bem, mas no Brasil aqui existem jurisprudências de pequenas instituições, grupos jurídicos, que dão aberturas para coisas serem feitas, uma canetada ali, aí, outra, tudo bem. Mas o que me espantou foi a quantidade de votos que o parlamento da França teve. 780 votos, se eu não me engano, a favor, contra 100 e poucos contra. Então, esse é o retrato de uma Europa no contexto pós-Deus. Onde é que está Deus e onde é que está a igreja num ambiente desse, para ser relevante, para fazer diferença? A gente não vê. Brasil, trazendo aqui para o Brasil, o que é que a gente pode fazer? A sua pergunta, né? O que é que a gente pode fazer para a igreja não, se é que eu entendi, para que a igreja não caia nesse descrédito de que hoje já várias instituições no Brasil já estão. E a igreja, eu lamento dizer, eu digo isso com tristeza,
a igreja também está com muito desse descrédito. Eu tenho dificuldade em vários ambientes de falar alguma coisa e dizer eu sou pastor, porque sempre eu já fico preparando já a defesa, né? Ah, você é o pastor? Você é o pastor da igreja que roubou 3 milhões, é? Ah, você é o pastor daquela igreja que pede dinheiro, da rosa ungida? Ah, você é isso e aquilo. Então, por conta de várias coisas, ah, você é o pastor da igreja de que está junto com um político tal, com um político tal. Esse é o declínio da igreja brasileira, que está andando por um caminho muito perigoso. Agora, o que é que eu e você devemos fazer? Porque eu sou o pastor, você é um membro da igreja. O que é que nós, como igreja, podemos fazer? Primeiro ponto, você mesmo já respondeu na sua fala. Se a partir do púlpito nós tivermos fidelidade à sã doutrina, nós já estamos num bom caminho. Então valorize a pregação do Evangelho. Valorize a pregação que a sua igreja prega. Está fundamentado na palavra valorize. Os estudos bíblicos, escola dominical, valorize. Porque esse é o caminho para nós provocarmos uma revolução. Nenhum avivamento real na história da igreja durante todos esses anos, em 2000 anos de cristianismo, nenhum avivamento começou sem estar fundamentado na palavra e numa profunda vida de oração. Então, se eu puder falar assim, eu colocar esses 2 pontos espirituais, totalmente espirituais, alicerce na palavra e uma vida de oração para que Deus realmente faça a diferença através de nós. E, juntando a isso, eu posso considerar também de que nós, como igreja, podemos ser relevantes na nossa sociedade. De que maneira? Com ações sociais, que a igreja é uma instituição do chamado terceiro setor da sociedade. E ela ajuda a própria nação a crescer, quando ela cumpre o seu papel relevante. Agora, o que dizer hoje das nossas igrejas? De que não está mais nem um pouco preocupado com a questão social do bairro, da cidade, do país. Os crentes hoje têm essa dificuldade de se envolverem, em serem relevantes onde elas estão instaladas. Você já parou para pensar quantas pessoas aqui dessa rua, dessa outra aqui, você conhece, ou você já foi lá e você foi relevante na vida dessa pessoa? Ou você usa esse espaço aqui só para você dizer assim, eu sou membro dessa igreja e venho aqui só para assistir um culto, depois volto para minha casa, ou daqui mesmo eu vou para o shopping, vou para a lanchonete. Não tem nenhum problema, eu faço isso, é bom, maravilha, koinonia, mas temos que ser relevantes também. Então veja só, como é que a gente vai fugir desse caminho do declínio moral que as instituições têm no Brasil? E aí eu encerro. Alicerce na palavra, valorize a pregação da palavra genuína, vida de oração e seja relevante. Mas pastor, eu não estou vendo a igreja fazer nada de maneira prática. Você começa por você. Porque onde você estiver, você representa a igreja da qual você é parte. Oi? Exato. Isso, José está dizendo aqui, onde nós estivermos, o nosso testemunho vai ser o reflexo. E quando isso acontece, naturalmente a própria igreja começa a fazer ações. Você acha que eu estou aqui, mas eu estou aqui, há 2 anos que eu estou aqui. Mas a minha mente é sempre aqui trabalhando e pensando o que nós podemos fazer para envolver e ser relevantes aqui nessa sociedade. Eu fico mal, eu passo aqui do lado, pessoas se drogam aqui do lado. E aí, uma boa parte das pessoas, até a gente já falou isso aqui em momentos de oração, né? Muita gente acha que simplesmente a solução descarta essas pessoas, mas eu posso ser relevante nessa área? De que maneira? É uma pergunta que devemos fazer. Na comunidade que nós temos aqui atrás, do lado, na frente. Então, isso também é muito importante na vida de uma igreja que quer fazer a vontade de Deus. Mais alguém? Falar algo? Não? Então nós vamos encerrar, vamos ficar em pé? Vamos encerrar o nosso culto. Amanhã os irmãos que estiverem disponíveis à tarde, estejam aqui na igreja, das 3 às 4 da tarde, nós temos a oração da hora nona, e tem sido um momento muito bom, nós estamos aqui intercedendo uns pelos outros, compartilhamos as necessidades, faz um pouco parte também daquilo que falamos aqui, né? Quando eles partiam o pão de casa em casa, estavam unânimes no templo,
Então, esses momentos a gente também vai conhecendo um pouco mais as necessidades uns dos outros. Isso faz parte também de um discipulado intencional. Um pouco mais abrangente, mas faz. Então venha, que está sendo um momento muito bom nas quartas-feiras à tarde. Amém? Senhor, nós bendizemos o Teu nome por essa noite. E eu te peço que a firmeza do que o Teu Filho Jesus Cristo falou para aquele escriba ali, que disse que o mandamento principal, na verdade, não é só um, mas são dois, porque um se desdobra no outro, que essa firmeza também seja adotada por nós como uma convicção e o desafio para nós vivermos isso a tempo e fora de tempo. Possamos realmente te amar, Senhor, acima de todas as coisas. E como consequência disso, possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. O problema, Senhor, que é muitas vezes a gente nos ama, a gente tem um amor próprio, mas a gente não quer canalizar esse amor próprio para com as outras pessoas. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Nos dá empatia, nos dá compaixão pelos outros. E que possamos realmente ser confrontados à medida que vamos estudando a Tua palavra aqui, Senhor, nessa série de estudos. À medida que vamos avançando, vai quebrando o nosso coração e que possamos realmente estar dispostos a participar de um discipulado intencional aqui na nossa comunidade. Que vai começar no nosso meio e que vai alcançar as pessoas de fora, para sermos realmente um diferencial aqui na nossa geração. Em nome de Jesus é assim que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Nos leve em paz para casa, nos livra de todo mal, nos dá uma boa noite de sono. Abençoa, meu Deus, aqueles que nessa noite talvez de chuva estão nas ruas, estão morando, Pai, embaixo de uma ponte, Senhor, com frio, com fome. Tem misericórdia dessas pessoas, Senhor, e nos ajuda para sermos relevantes também nessa área. Te pedimos isso, Senhor, com tristeza no nosso coração, mas com a esperança de que realmente possamos fazer a diferença em nossos dias, no nome santo de Jesus. Amém.